muito triste, rapaz. Hoje foi Pedro Lourenço divulgou uma carta, né, se afastando do Cruzeiro. Eu vou ler aqui uma parte da carta que o Pedro Lourenço divulgou no dia de hoje. Belo Horizonte, 19 de março de 2022, aos membros da mesa diretora e do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Sempre decidi colaborar com o Cruzeiro, inclusive nos momentos mais difíceis da nossa gloriosa história, como infelizmente foram os últimos anos. Sempre com o objetivo único de ajudar e favorecer a nação azul. É público que já repassei em muitas ocasiões valores expressivos ao Cruzeiro, não apenas a título de patrocínio, mas o amor que eu tenho por este clube não se mede por isso, é imensamente maior. Em alguns instantes, quando percebia que a minha opinião do que julgava ser o melhor para o Cruzeiro não era sequer ouvida, eu me afastava. Mas logo que o clube precisava do amparo, lá estava eu de novo contribuindo. Não nasci rico, pelo contrário, tudo que tenho hoje devo exclusivamente ao trabalho, às jornadas dia e noite nos supermercados BH, além da generosidade de todos os colaboradores da rede. Tenho 3 grandes amores na vida, minha família, o Cruzeiro e o BH. Não tenho nada contra o Ronaldo ou a SAF do Cruzeiro. Tudo que sempre almejei com o meu apoio foi o engrandecimento da nossa nação azul, do Cruzeiro Esporte Clube, em todos os seus aspectos. Mas nos últimos dias recebi graves ameaças e agressões em redes sociais, que, para além de serem completamente injustas, me empurraram para o recolhimento. E assim sendo, elevando o meu respeito a todos os envolvidos, comunico que não irei participar da reunião agendada para essa segunda-feira, bem como eventuais próximas. Com apreço e certo da compreensão, Pedro Lourenço. Olha, é mais uma página infeliz do Cruzeiro nos últimos tempos. Se tem um cara que não merece passar pelo que passou nos últimos dias, esse cara é o Pedro Lourenço. Gente, esses 3 anos foram os anos mais difíceis da história recente do Cruzeiro. Mais difíceis, talvez de toda a história do Cruzeiro. Se não fosse esse cara, eu não sei o que teria sido do Cruzeiro. Porque gente para falar, para aparecer, para bater no peito, para botar nome aqui ou ali, tem aos montes. Agora, gente para botar a mão no bolso e ajudar o Cruzeiro na hora que precisou, foi esse cara aqui. Então, uma imensa maioria do torcedor tem um imenso respeito e carinho pelo Pedrinho. Agora, uma minoria que está fazendo muito mal a esse processo foi extremamente injusta e desrespeitosa. Eu vou dizer mais, Léo. Eu não sei sequer se essa minoria está fazendo isso de livre e espontânea vontade ou se são teleguiados de gente que tem um interesse nesse processo. Infelizmente, um dos caras mais importantes da história recente do Cruzeiro está sendo profundamente injustiçado. Pedrinho não merece isso, não é justo o que estão fazendo. E a única coisa que esse cara cobrou, junto com outras pessoas, foi que esse processo tivesse transparência. Ele precisa ter transparência. Ele precisa ser dialogado. Então, tomara a Deus que reflitam e parem com essa bobagem, porque o Cruzeiro precisa do Ronaldo, mas o Cruzeiro precisa muito do Pedrinho também. Inclusive, o Ronaldo precisa do Pedrinho também. É isso que eu ia dizer. O próprio Ronaldo falou e foi solidário ao Pedrinho por essas manifestações e ameaças que sofreu o Pedrinho BH. Ô, gente, na última semana, principalmente, a gente tem debatido muito sobre a SAF do Cruzeiro, sobre como ocorreu a compra e tudo. Tem 2 coisas aqui que eu acho que ninguém discorda. A primeira delas é que o Cruzeiro precisa do Ronaldo e não pode de jeito nenhum abrir mão do Ronaldo no comando da SAF. Concordo plenamente. Que o Ronaldo foi espetacular para o Cruzeiro. Você pode achar que foi pouco, que foi suficiente, que foi muito, a venda do Cruzeiro, mas que o Ronaldo é a melhor pessoa para adquirir o Cruzeiro, não tinha melhor, é o Ronaldo. Concordo e que com você. siga assim, que o conselho se entenda, que possa questionar, mas que respeitem, que façam de tudo para que o Ronaldo continue trabalhando. Ponto. A outra é questionar o que Pedrinho BH já fez pelo Cruzeiro. O que o Pedrinho BH já fez pelo Cruzeiro, ninguém fez. Pelo menos eu não tenho notícia disso. Eu sei de muita gente que na história ajudou o Cruzeiro a ser o clube que é, mas eu, Léo Figueiredo, na minha opinião, se não existisse Pedrinho BH, o Cruzeiro talvez não estivesse aberto hoje.
Talvez o Cruzeiro tivesse falido nos últimos anos. Porque a gestão do Wagner Pires, gestões anteriores, colocaram o clube em dívidas. Do Gilvan. Não, do próprio Zezé, que deixou dívida também. E a gestão do Sérgio Santos, que, mas financeiramente não foi, mas foi péssima. Foi não péssima. Né? Porque ela continua. Ainda é péssima dentro do campo. E nestes momentos, e é ali que o Pedrinho dá recado, quando a voz dele não valia, mas quando precisavam de dinheiro, iam atrás dele. E ele nunca negou pro Cruzeiro. Mas ele negociou patrocínios. Gente, você acha que o supermercado BH, o Pedrinho, não, eu vou colocar minha camisa mais 3 anos no Cruzeiro, eu tô me dando bem nessa negociação. Ele fazia pra ajudar. Ô, Léo, o Pedrinho já ajudou o Cruzeiro desde o dia que não tinha carne pra alimentação de jogador nas categorias de base e no profissional, até dia que o Cruzeiro podia ser rebaixado na FIFA, porque não tinha dinheiro para segurar. E ele foi lá com dinheiro, ou seja... Do mínimo ao máximo, esse cara ajudou o Cruzeiro. E olha, Léo, primeiro eu quero fazer aqui um elogio ao Ronaldo. Cada dia que passa eu admiro mais o Ronaldo. Eu tenho um enorme respeito pelo que ele está fazendo no Cruzeiro. Tenho colocado aqui nos últimos 2 dias. O Ronaldo não tem culpa se a questão foi mal negociada pelo Sérgio e pela XP. Ele está fazendo o papel dele, ele é investidor, ele está fazendo um negócio. E como qualquer pessoa que está fazendo um negócio, tem que buscar o melhor para si. Sim. Isso só faz aumentar a minha admiração pelo Ronaldo e a minha expectativa de que a SAF do Cruzeiro dê certo. O Ronaldo está sendo extremamente inteligente ao lidar com essa dificuldade momentânea. Eu disse isso aqui anteontem. Ronaldo já teve algumas reuniões com os conselheiros do Cruzeiro e todos os conselheiros do Cruzeiro saíram muito bem impressionados com o projeto do Ronaldo, com a inteligência do Ronaldo e com a humildade do Ronaldo. Em nenhum momento o Ronaldo partiu para agressão com um conselheiro. O Ronaldo foi arrogante, botou banca, porque ele é maior que tudo mesmo. Vocês querem isso aqui ou eu tô fora, eu vou sair. A postura do Ronaldo tem sido extremamente respeitosa. E vou repetir, o Ronaldo tem sido extremamente inteligente para conduzir esse processo da negociação da SAF. E acho que pela inteligência e pela maturidade do Ronaldo nesse processo, isso tende a dar certo. Tende a dar certo. Agora, diferente de alguns que estão dizendo na internet, aí os mais radicais, agredindo as pessoas, agredindo todo mundo, eu não acho que as pessoas que cobram que se sente na mesa e que tenha transparência no processo, que tenha clareza nos dados, nos números e que discutam talvez uma outra maneira de composição com o próprio Ronaldo, garantindo talvez um segundo aporte de um investidor minoritário no Cruzeiro para ter mais dinheiro para a SAF, eu não acho que essas pessoas estão erradas, não. Eu acho que isso pode ser muito bom para o Cruzeiro. Pode ser bom, inclusive, para o Ronaldo. E eu vou explicar, inclusive, para essas pessoas mais radicais. O que está sendo discutido é o seguinte: Ronaldo, você ficou com 90. Talvez ao invés de ficar com 90, fique com 70, com 80, com 60. E uma segunda venda seja feita para o dinheiro ser aplicado na própria SAF. Para quê? Para que haja um aporte real de dinheiro no Cruzeiro. Você lembrou ontem, e depois eu fui ler a matéria na internet, o investidor do Vasco disse o seguinte: é o último clássico contra o Flamengo que o Vasco joga com orçamento menor. E já prometeu reforço para a Série B. O Cruzeiro, nesse momento, não tem aporte para fazer um time muito forte. Então, talvez o Cruzeiro precise vender mais um percentual dessa SAF. Não é para ir dinheiro para conselho, não, gente. Não é para ir dinheiro para piscina, para clube social, não. É para ir dinheiro para o próprio Ronaldo poder investir no futebol do Cruzeiro. Então, é isso que está sendo discutido. Ninguém está botando o Ronaldo para fora do Cruzeiro. Ninguém está contra o Ronaldo. Ninguém que questiona ou no Cruzeiro ou na imprensa isso quer que acabe a SAF do Cruzeiro, ou que tire o Ronaldo, não. Até porque se tirar o Ronaldo é capaz de acabar o Cruzeiro. Com todo respeito, se o Ronaldo deixa o Cruzeiro, João, isso vai ser um fracasso gigantesco. E pro próprio Ronaldo também será muito ruim. Exatamente. É ruim para todo mundo. Então tem que sentar na mesa e chegar num acordo. O próprio Pedrinho, Léo, procurou o Ronaldo querendo comprar um percentual do Cruzeiro. Chegou a se falar em 200 a 300 milhões de reais por um percentual. Será que não seria bom que seja o Pedrinho, o Zezinho, o Huguinho, o Luizinho, qualquer um? O dono de um banco do Japão, um sheik árabe. City, o dono do PSG. Qualquer pessoa.
se falar o seguinte, olha, eu vou pegar aqui 30% da SAF e vou botar aqui 200, 300, 400 milhões para serem aplicados na própria SAF, para ter um aporte de capital sob a gestão do Ronaldo, para o Cruzeiro fazer um baita time, subir para a Série A e ainda ter dinheiro para fazer um baita time na Série A no ano que vem, será que isso não é bom para o próprio Cruzeiro? É lógico que é. Então é isso que está sendo discutido. É isso que está sendo falado. Então eu não consigo entender como que alguém pode achar que isso não é bom para o Cruzeiro e que isso não é possível de ser dialogado entre Ronaldo e SAF. E acho que com a habilidade que o Ronaldo está trabalhando, com a inteligência que tem o Ronaldo, ele tem demonstrado isso todo o tempo, talvez chegue num denominador desse que pode ser bom para o Ronaldo, para a SAF e para o Cruzeiro, porque o torcedor do Cruzeiro não se engane. Com o advento da SAF agora vai ter um monte de time da Série B entrando para a SAF e tendo aporte para formar time forte. Algum torcedor tem conforto de que com o time que o Cruzeiro tem hoje dá para subir? Eu acho que pode subir, mas não são favas contadas. Não é, como é que falava aquele ditado antigo? Pule de 10, né? Pulo de 10. Não é isso, né? Então, se você rediscute, fala o seguinte, olha, vamos abrir aqui 20%, 15%, 30%, com o Ronaldo continuando majoritário, para buscar um aporte de capital no exterior, aproveitando o nome do próprio Ronaldo para reinvestir esse time e ter um time ainda mais competitivo, por que não? O Ronaldo ainda ficaria majoritário, o Ronaldo ainda teria o comando do Cruzeiro e o Cruzeiro talvez tivesse um aporte de capital importante para essa arrancada. Então é disso que está sendo discutido. Eu acho que as pessoas precisam baixar os ânimos, recolher as armas e discutir a coisa com serenidade, buscando o melhor para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não ganha nada quando um cara como o Pedrinho fala, ó, tô fora do game. O Cruzeiro não ganha nada com isso, absolutamente nada com isso. E é uma situação que a gente nunca imaginou acontecer, né? Você imaginou alguma vez o Pedrinho se afastando do Cruzeiro? Sabe, olha, Pedrinho foi ameaçado por algum torcedor do Cruzeiro? Alguém falar que gostou de ver o Pedrinho fora do Cruzeiro é a mesma coisa de ver algum atleticano falar que quer o Rubens Menin, o Ricardo Guimarães, o Renato Salvador e o Rafael Menin longe do Atlético. Tem lógica uma coisa dessa? Tem alguma lógica? Não tem, né? Então, assim, acho que o que aconteceu hoje, tanto do que aconteceu por lado da decisão do Pedrinho de se afastar, eu acho que serve de recado para os radicais agressivos que eles estão fazendo mal ao Cruzeiro. E a habilidade do Ronaldo é o que dá esperança de que esse processo termine bem. O Ronaldo é muito inteligente, muito preparado e está sendo muito sábio para conduzir esse processo. E talvez isso faça com que a coisa dê certo. Agora, é preciso todo mundo desarmar e, como disse outro dia a nossa querida Nath, e vi o comentário dela no nosso YouTube, o momento é de pensar numa única coisa: o que é bom para o Cruzeiro. Ponto. Na minha modesta opinião, bom para o Cruzeiro é ficar com o Ronaldo e o Ronaldo ter o comando da SAF, porque ele entende de futebol, porque ele é do meio, porque ele está fazendo um bom trabalho e porque ele é um cartão mundial para o Cruzeiro. E uma rediscussão, talvez, do processo, com clareza, com transparência, para que o Cruzeiro possa ter um aporte grande de talvez outro investidor, para que esse dinheiro aportado sob a gestão do Ronaldo e não do Conselho, esse dinheiro alavanque o Cruzeiro para chegar à Série A e depois para fazer bonito numa Série A. É isso que está sendo dito, que muita gente ainda não conseguiu entender. Ô, João, é isso. E só mais um detalhe para fechar, Léo. Muito tem sido dito sobre a questão do contrato, de cláusula de transparência, de sigilo, disso e daquilo. Uma coisa simples, gente. Não tem... O Cruzeiro não é uma empresa com dono. O Sérgio Santos Rodrigues não vendeu o escritório dele de advocacia. O Sérgio Santos Rodrigues, ao vender o escritório dele, ele tem todo o direito de colocar uma cláusula de sigilo, que ele é dono, é dele, pertence a ele. O Cruzeiro é do associado. O Cruzeiro, querendo ou não, gostando ou não, é também do conselheiro, que é sócio do clube. O sócio do Barro Preto, ele é dono de um pedacinho do Cruzeiro. O sócio da Campestre, ele é dono de um pedacinho do Cruzeiro. Ah, mas ele ficou com o clube.
Mas a mensalidade que ele paga ajudou a construir esse clube, inclusive no futebol. O sócio torcedor, ele é dono um pouquinho do Cruzeiro. O Cruzeiro é uma associação desportiva, não é uma SA e nem uma limitada. É uma associação desportiva. E em associação desportiva, aqueles que participam da associação desportiva, isso por critério legal, por definição legal, eles têm direito às informações a respeito daquela associação. Então é natural que o contrato não tenha sigilo mesmo. Porque o Ronaldo não comprou a padaria da esquina, ele comprou uma associação desportiva e as pessoas que compõem essa associação, elas têm o direito legal, isso está na lei, gente, de conhecer os dados. Então não adianta falar em sigilo, não adianta ninguém esbravejar, ninguém reclamar, os dados têm que ser expostos às pessoas que compõem o Cruzeiro, Léo. Ô, João, eu não vou ser repetitivo, porque eu concordo com tudo que você acabou de colocar. Eu só peço mais uma vez, e já disse isso aqui algumas vezes, o Cruzeiro é uma empresa, a SAF do Cruzeiro tem mais de 5 milhões de consumidores. Então não dá para tratar, e vai bem de encontro com o que você falou, como uma empresa, como uma situação normal. E, logicamente, fora de uma situação normal empresarial, a discussão aumenta, as opiniões divergem, o tempo ele fica maior, mas o Cruzeiro não tem muito tempo. Essa é a grande realidade. O Cruzeiro precisa se ajeitar para a Série B. E quando você citou os adversários, João, a Série B vai mudar muito. O Vasco vai contratar, o Grêmio vai contratar, os outros times vão se preparar e o Cruzeiro vai precisar estar nessa também. E eu acho que é esse exatamente o ponto de discussão. Talvez uma renegociação onde se busque algum outro grupo ou fundo ou qualquer investidor que coloque um aporte em 10, 20, 30, 40%, mantendo o controle do Ronaldo, talvez seja o aporte necessário para que tenha dinheiro para fazer um time competitivo, contratar reforços, fazer um time forte para subir. Exatamente. E até para a gente tocar, quando eu digo, o João também falou, e a grande maioria, né, na importância do Ronaldo, você colocou várias aí, mas eu coloco mais uma. O time do Ronaldo, o staff do Ronaldo, trouxe Paulo Pessolano. Você acredita que se o Cruzeiro tivesse outro comando, não saberiam que existiria Paulo Pessolano? Não, o Ronaldo tem feito muita coisa importante. Uma delas, por exemplo, que ele foi muito xingado, ter tido a coragem de botar o pé no toco pro Fábio. E a mesma coragem que eu tô tendo de falar isso aqui hoje, eu tive de falar lá atrás sobre o Fábio. E hoje tá provado que era importante tomar aquela decisão naquele momento. E eu tô falando isso num dia que o goleiro do Cruzeiro falhou. Mas eu continuo convicto que era importante o Cruzeiro tomar aquela decisão. Ali, o Ronaldo ganhou o Cruzeiro da porta para dentro. Porque ele ganhou autoridade, ele ganhou respeito, ele mostrou que não tem medo de ninguém e mostrou que ele tinha um projeto sólido e pé no chão. Então, às vezes é preciso quebrar um pouquinho de ovo para fazer omelete. Às vezes é preciso tomar uma decisão impopular para a coisa andar. Às vezes é preciso ter algum nível de contestação para a coisa funcionar. Se todo mundo tiver bom senso e boa vontade, ao invés do Cruzeiro perder o Pedrinho do supermercado BH, o Cruzeiro pode ter o Pedrinho botando mais dinheiro lá dentro. Ao invés do Cruzeiro perder o Ronaldo, o Cruzeiro pode ter o Ronaldo com uma SAF ainda mais fortalecida. É hora de ter maturidade, paciência e diálogo. Tem tudo para dar certo se todo mundo desarmar e caminhar para frente pensando com bom senso no Cruzeiro. E eu tenho visto o Ronaldo agindo assim. Espero que ele tenha, na mesa de negociação, na hora de formatar esse processo final, esse bom senso. Porque com quem ele negociou primeiro, que é o Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, falta credibilidade com todos os outros que participaram do processo para manter esse processo de pé. E talvez o Ronaldo precise entender isso. Da maneira que o Sérgio conduziu, falta credibilidade para se sustentar o processo. Então talvez ele, Ronaldo, dando um passinho pequeno para trás, essa coisa saia muito maior lá na frente. Muito maior. Porque gente como o próprio Pedrinho, o Alvimar, que eu vou citar aqui, o Paulo Henrique Pentanha Guimarães, todos que participaram dos debates nos últimos dias, ninguém dessas pessoas tem culpa se o processo não está redondo. O único responsável, exclusivamente responsável, é o Sérgio.
Santos Rodrigues, que fez tudo de maneira isolada, sem dialogar com ninguém, e explodiu o processo como um todo. Para fechar, Sim. que eles pensem nos funcionários que soltaram ontem uma carta pública pedindo que o clube continue do jeito que está, porque os salários estão em dia, que eles ficaram 6 meses sem receber, as dificuldades que passaram. Então que pensem sim no futebol, na torcida.